Pois então, vamos dar continuidade ao nosso tema. Agora vamos falar sobre sonda vesical. A sonda vesical, dentre todos os outros procedimentos, exceto a gastrostomia e a jejunostomia, que requer também a higiene e os processos de asepsia, a sonda vesical ela vai se diferenciar das sondas nasogástricas ou nasoentérica. Por quê, professor? Porque a sondagem vesical ela necessita de todo o procedimento ser estéril. Ah, professor, então tem que utilizar luva estéril para realizar, tem que usar capote, tem que usar o óculos, os equipamentos de proteção individual? Tem sim. Todos eles sendo o quê? Estéril, tá? Por que disso, professor? Porque é um catéter que vai diretamente na bexiga do paciente. Agora pensa, se eu pego qualquer catéter com uma luva suja e automaticamente uma luva de procedimento, aliás, aí eu pego no papelzinho do catéter, abro, aí depois com a mesma luva eu pego a sondinha, o catéter e introduzo na uretra do paciente aí. Eu vou estar levando contaminação para a bexiga do paciente. Automaticamente esse paciente pode evoluir para uma infecção do trato urinário. Então essa não é a nossa intenção. É uma atividade exclusiva do enfermeiro, tá? Mas o técnico de enfermagem tem que compreender suas funções. Ele tem que compreender como funciona, como é colocado, tem que entender o passo a passo, né, no caso, e consequentemente entender os procedimentos de antisepsia ou asepsia, no caso. E, professor, como que é isso? A sondagem vesical é a introdução de um catéter estéril através da uretra até a bexiga. Qual a finalidade da sondagem vesical, professor? Ela tem uma única finalidade: esvaziar a bexiga, ou seja, drenar urina. É a única finalidade de uma sonda vesical. Só que a sonda vesical, ela se difere em dois tipos. Quais são os dois tipos de sonda vesical, professor? A sonda vesical de alívio e a sonda vesical de demora. A sonda vesical de alívio, o próprio nome já fala, é para aliviar o paciente. Por exemplo, quando um paciente acabou de passar por um processo cirúrgico e por conta da anestesia, ainda não passou-se todo o período da anestesia, ele não consegue urinar. Ele não consegue ter o ato de urinar. E automaticamente ele vai sentir muita dor, o que nós conhecemos como bexigoma. A bexiga vai encher, encher, encher. Quando você apalpa a região inferior do abdômen, você consegue sentir que a bexiga está cheia e esse paciente não consegue esvaziá-la através do ato de urinar. Então, o que nós temos que fazer? Passar uma sonda vesical de alívio. Só que, professor, essa sonda vesical de alívio, o próprio nome já fala. Aliviou, e aí? Aliviou, eu jogo fora a sonda? Sim, eu coloco a sonda, deixo o xixi sair por essa sonda todinha. Depois que saiu, então eu tiro a sonda e jogo fora. Agora, a sonda vesical de demora, o próprio nome já fala. É uma sonda que o paciente vai ficar com ela por um longo tempo, tá? 30 dias, enfim, ou até quando a sonda você vê que ela tem uma utilidade. Digamos assim, não tem características de infecção, não tem característica de sujidade, essas coisas. Então a sonda ainda é utilizável nesse caso. E como fazer, professor? Essa sonda depois eu tiro? Não, o próprio nome já falou, como eu falei pra vocês. É uma sonda vesical de demora. Eu vou colocar a sonda, vou insuflar um cuff, do mesmo jeito lá da gastrostomia. O cuff, o que é o cuff? O balonete. Esse balonete então insufla. Ah, professor, mas é na bexiga ou é na uretra? É na bexiga, porque se você insuflar um balonete dentro da uretra, a uretra é menor do que o calibre de um dedo mindinho, digamos assim. Então, se eu insuflo um balonete dentro da uretra, o que você vai fazer com a uretra do paciente? Vai provocar uma esteanose, vai provocar uma dilaceração e automaticamente esse paciente pode ter uma hemorragia no trato urinário e, consequentemente, evoluir a danos severos, tá? E ter que fazer um procedimento de cistostomia. O que é uma cistostomia? É a colocação da sonda vesical, porém diretamente na bexiga. Faz-se também do mesmo jeito que é a gastrostomia, só que na região de baixo ventre, lá na bexiga mesmo. Faz um buraquinho pela cavidade abdominal inferior, diretamente ligando dentro da bexiga, chamado de cistostomia, tá ok? E a sonda vai ser colocada por esse buraquinho. Só que isso é feito dentro do centro cirúrgico.
Agora, a sonda vesical de demora, a sonda vesical de alívio, é colocado pela uretra. Tanto a uretra masculina quanto a uretra feminina. Não difere, tá? Não difere porque o que vai diferir em relação à anatomia é o tamanho. A mulher tem a uretra menor e o homem tem a uretra bem maior do que a mulher. Por isso, mulheres têm maior suscetibilidade de ter processo infeccioso do trato urinário, tá? Caso caia na prova, qual a maior suscetibilidade de uma mulher apresentar infecção do trato urinário comparado com o homem? Muito grande. Agora, por quê? Por que que isso se justifica? Como se justifica isso? Devido à sua anatomia. A sua anatomia, a uretra, onde tem a parte externa, que seria da vagina, até a cavidade interna, que seria a bexiga, é muito menor comparado com a uretra do homem. A uretra do homem tem cerca de 12 a 16 centímetros. Da mulher, ela tem até no máximo 8 centímetros. Então, consequentemente, a mulher tem uma maior suscetibilidade de migração de bactéria do meio externo para o meio interno de sua bexiga, do canal urinário. Por isso, mulheres têm que ter muito cuidado, às vezes utilizar sabonetes íntimos, para que evite a propagação de determinados tipos de micro-organismos e, consequentemente, evitar, então, que tenha o quê? Infecções do trato urinário, ok? Embora simples em sua natureza, tem pormenores muito importantes que, negligenciados, podem causar danos ao paciente. Ou seja, cada cuidado que você tem que ter, ele tem que ser minucioso. E caso você não tome esses cuidados, automaticamente você está negligenciando a assistência de uma passagem de sonda. Ou seja, temos que saber tudo, todos os procedimentos, como funciona esse procedimento, como que é a passagem dessa sonda, porque caso não tenhamos os cuidados específicos, não tenhamos conhecimento, nós não podemos realizar tal procedimento, tá ok? Deve-se utilizar a técnica totalmente asséptica e no procedimento desde o início até o fim, para evitar o que? A infecção urinária do paciente. A sondagem vesical deve ser ela de alívio, tá? Quando tem a necessidade de retirada da sonda após a passagem, ou seja, após o esvaziamento da bexiga. Mas caso eu quero continuar com essa sonda, o médico prescreveu essa sonda para o paciente utilizar, porque porventura ele não consegue ter o ato de urinar com grande frequência, porque teve um distúrbio neurológico, e aí nesse caso o paciente vai ter necessidade de usar uma sonda vesical de demora. Ah, professor, mas vai ser pela eternidade? Vai ser enquanto ele viver? Aí já depende do estado de reatividade do organismo. Pode ser que ele volte a ter sua função neurogênica em relação à função de miccionar, tá? de fazer xixi. Pode ser que ao longo do percurso ele volte a fazer xixi normalmente, ou não, tá? E se ele não conseguir voltar a ter esse ato, então esse paciente vai ter que usar essa sonda por longo tempo. A sonda vesical de demora difere também na colocação do urokit. O que é o urokit, professor? É aquela bolsa que vem por fora. E ela, no caso, tem o que? A retenção do xixi. E só que deve se lembrar como cuidados, principalmente em relação ao urokit, de não deixar concentrar grande quantidade de xixi. Porque quanto mais você concentra urina dentro da bolsa, automaticamente você pode prolongar a proliferação daquelas bactérias, mas também não ficar esvaziando todas as horas, todo o tempo. Encher um pouquinho, esvazia, porque a todo momento que você abre a sonda também você pode levar micro-organismos para dentro do urokit. Então a necessidade é você estipular uma média. Chegou cerca de 800 ml, então vou lá e desprezo. Ah, não chegou 800 ml, está em 200 ainda, então não tem necessidade. Por quê? Daqui um pouquinho vai estar 200 ml novamente, eu vou ter que desprezar novamente. Só que dentro da unidade hospitalar tem-se o regimento de fazer o seguinte: a cada 12 horas faz-se a eliminação ou esvaziamento do urokit. Para quê? Para saber também a quantidade que o paciente teve em relação a ganho de líquido e a perca de líquido, chamada de balanço hídrico. Por isso que tem-se que fazer o esvaziamento da sonda a cada 12 horas, exceto em casos que a sonda esteja tão cheia que não vai suportar mais, tá ok? A sondagem vesical ela pode ser de alívio, a retirada da sonda após o esvaziamento vesical, ou de demora, quando há necessidade de permanência da sonda.
Aqui tem dois exemplos, tá? Como que é uma sonda vesical de demora e como que é uma sonda vesical de alívio. Essa daqui é a sonda vesical de demora, conhecida também como sonda de Foley. Por que sonda de Foley, professor? Porque foi o autor quem criou a sonda, enfim, levou esse nome, tá? Ela tem dois dispositivos, sendo esse dispositivo onde conecta-se o urokit, a bolsa que fica externa, tá? No caso, essa aqui é uma sonda que vai ficar dentro da uretra do paciente, dentro do canal uretral que fica no órgão genitor do paciente, no caso, ou no pênis ou na vagina, tá? E dentro da uretra se coloca, nesse caso, essa cânula, obedecendo todos os procedimentos assépticos, ou seja, estéril, tá? Não podendo contaminar nenhuma dessa região. Tanto a sonda vesical de demora quanto a sonda vesical de alívio. Essa é uma sonda vesical de alívio chamada de sonda de Nelaton, tá? Por conta do plástico, digamos assim. Ela é rígida, um pouquinho rígida e também tem vários números, tá? Tanto a sonda de Foley quanto a sonda de Nelaton. Elas têm vários números de acordo com o calibre da uretra, tá ok? Se for uma uretra, lembrando que todas as vezes que formos realizar tal procedimento, temos que analisar o calibre da uretra, se é uma uretra pequena, se é uma uretra grande, porque pensa comigo, se é uma uretra muito pequena, eu automaticamente não vou conseguir colocar uma sonda com um calibre muito grande. Se é uma uretra muito grande, se eu colocar uma sonda muito pequenininha, muito fininha, automaticamente vai vazar xixi pela uretra do paciente. E é o que nós não queremos, porque se vazar xixi, tem maior proliferação de micro-organismos, podendo levar a quê? A um foco infeccioso naquela região e automaticamente o paciente evoluir para uma infecção do trato urinário, ou o que a gente conhece como ITU, tá ok? Então vamos falar sobre os materiais. Primeiramente, vamos necessitar de bandeja, uma sonda uretral, sendo homem ou mulher, varia do número de acordo com 10 a 14, de alívio ou de demora, de acordo com o objetivo, tá? Se for apenas para aliviar e retirar, então é a sonda de alívio, a sonda Nelaton, tá? Agora, se for uma sonda vesical de demora, o paciente vai permanecer com essa sonda, é a sonda de Foley, tá? Outra coisa que vamos utilizar, luvas estéreo, biombo. Por que biombo, professor? Porque vamos mexer com a parte íntima do paciente. Então, automaticamente, temos que assegurar a sua privacidade, a sua segurança, o seu conforto, a fim de evitar que ele possa se constranger, principalmente se for um paciente que esteja consciente, tá ok? O PVPI, ou que nós conhecemos como Povidine, que seria aquele, como se fosse o mercúrio, aquele líquido marrom bem escuro. Então, PVPI pode ser também clorexidina aquosa, clorexidina degermante, clorexidina, exceto clorexidina alcoólica. Por quê, professor? Porque clorexidina alcoólica, o próprio nome já fala, tem álcool. Pensa eu passar álcool na região íntima do paciente, na uretra do paciente. Isso vai levar a uma ardência muito grande e automaticamente você pode estar lesando esse paciente, tá? Então, tomar muito cuidado, ler sempre os materiais que você está utilizando, tá? Para evitar esses possíveis erros. Que mais? Além do mais, frasco com soro para insuflar o balão de sonda. Nesse caso, hoje não se utiliza mais o soro. Por quê, professor? Porque o soro pode cristalizar e automaticamente romper o balonete da sonda. Então, nesse caso, utilizamos água destilada para insuflar o cuff, tá? Xilocaína, lubrificante, que vai ser o lubrificante para passar a sonda dentro do canal uretral. Campo fenestrado, gases, 2 seringas de 10 ml, capote ou pacote de cateterismo, onde vai ter uma cuba rim, cuba redonda, gaze, pinça e o campo fenestrado, tá? O qual você vai colocar sobre o paciente para evitar que tenha contaminação daquela região, deixando exposto somente a parte íntima, onde vai ter a uretra do paciente para você inserir. E, por fim, o esparadrapo. Além, é claro, de todos os seus materiais de proteção individual, como óculos, máscara, o gorro, tá? Às vezes até mesmo capote, sendo aquele capote descartável ou capote estéreo, tá? Lembrando que se não for o estéreo, capote, nós temos que terminar de usar e desprezar. E também, além do mais, ter cuidado em relação à contaminação desse capote.